Em nome de Jesus, eu prometo, irmão, que em 5 minutos eu entrego o microfone, tá bom? Glória a Deus. 5 minutos no relógio de Deus, tá, irmão? Aqui também uma abençoada aí. Primeira vez, né, amigo? Como que é o nome dele? Michael Giovanni, você é a irmã da Bruna. Seja bem-vindo. A Damares também, Damares está elegante. É vitória. Irmãos, Cantora Damares. nós estamos em uma campanha de libertação. Aí você pergunta, pastor, mas todos nós somos crentes. Eu já fui liberto. Quando eu estava no mundo, eu praticava algumas coisas que eram contra a vontade de Deus. E algumas pessoas pensam que a libertação é só para aquela pessoa que ainda não aceitou Cristo, só para aquelas pessoas que ainda estão no mundo do pecado, só para aquelas pessoas que ainda estão aprisionados pelas correntes do diabo. Não! A libertação é para o povo de Deus também. Diga assim, eu preciso de uma libertação. E você sabe que área em que você precisa de uma libertação. Você sabe em que área que você precisa em que Deus trabalhe pela tua vida. Você sabe em que área que você precisa ser modelado pelo Senhor. E é por isso que Deus te trouxe hoje aqui nesta noite. Porque Ele é o oleiro e Ele está, aleluia, nesta noite para modelar e transformar o vaso que está quebrado, o vaso que está defeituoso. Diga assim, oleiro tem o poder sobre o vaso. Nós lemos uma palavra aqui no livro do profeta Isaías, irmão, sobre um homem que podia ser o espelho da sua geração. Por quê? Ezequias, a Bíblia diz que quando ele foi reinar, tomar conta do reinado, a Bíblia diz que ele pegou a decadência de Israel espiritual de uma tal forma que o povo estava adorando Deus estranho, o povo estava se prostituindo, o povo estava adorando Deus poste ídolos. E a Bíblia diz, irmão, que Ezequias, quando ele viu e observou aquela situação tão degradante do povo de Israel, ele decidiu em seu coração novamente trazer o culto a Deus, a restauração da adoração ao Deus vivo. E a Bíblia diz, irmão, que Ezequias então começou a limpar toda a imundícia que o seu pai tinha deixado para o povo de Israel. A Bíblia diz que Ezequias começou a restaurar o culto ao Senhor. Ezequias começou a trazer novamente o povo, adoração sincera diante de Deus. O povo começou a se voltar novamente para Deus. E a Bíblia diz, irmão, que houve um grande avivamento, uma grande restauração espiritual para a vida do povo de Israel. Porque eu entendo, irmão, que quando o povo e quando o homem se prontifica a buscar a Deus, quando o homem toma uma decisão em seu coração de voltar para o seu Criador, independente daquilo que ele fez no passado, independente daquilo que ele praticou quando estava longe da presença do Senhor, quando o homem coloca no seu coração buscar a Deus, Deus ele se inclina para a terra a trabalhar e a modelar a vida do homem que estava caído, do homem que estava afastado de sua presença. E a Bíblia diz aqui, irmão, que Ezequias, aleluia, ele trouxe a restauração do culto a Deus. Irmão, no tempo de Ezequias o povo se alegrava porque a voz de Deus estava entoando no meio de sua geração. Ezequias foi um grande homem de Deus, venceu guerra, venceu batalha, porque Ezequias era um homem que tinha um coração voltado para a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer ao teu coração nesta noite que independente daquilo que você fez, independente daquilo que você praticou, mas se o seu coração estiver disposto a voltar para a presença do Senhor, o meu Deus vai restaurar, o meu Deus vai transformar, o meu Deus vai curar, o meu Deus vai modelar a vida daquele que estava caído. Diga assim comigo, porque uma ação gera uma reação, uma atitude move as mãos de Deus ao meu favor. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías, capítulo 38, que Isaías foi agravado de uma enfermidade. A Bíblia não relata qual é a enfermidade que Ezequias estava cometindo, mas a Bíblia diz que aquela enfermidade que estava sobre Ezequias era uma enfermidade gravíssima, era uma enfermidade irreversível, porque a enfermidade que estava sobre Ezequias estava levando ele para a morte, estava levando ele para a sepultura. Mas a Bíblia diz que quando
palácio, ele vai para levar a mensagem de Deus para o coração do homem. Quando o profeta Isaías vai se chegando perto do rei Ezequias, o rei não tinha como impedir um profeta de chegar até o teu reinado. Por quê? Porque bem sabia o rei que o profeta era a autoridade maior, espiritual sobre a terra. O rei não poderia deixar que o profeta entrar no seu palácio, porque se ele renunciasse e se ele impedisse o profeta de Deus entrar no seu palácio, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu não quero que tu entre mais no meu palácio, eu não quero que tu entre mais em minha vida, eu somente quero dirigir segundo os meus pensamentos e os meus propósitos. Aí a Bíblia diz, irmão, que o profeta Isaías vai adentrando pelos palácios de Ezequias, e quando vê Ezequias deitado em sua cama, agravado de uma enfermidade que estava levando ele até a morte, a Bíblia diz que o profeta Isaías olha para ele e diz assim: endireita a tua casa, assim diz o Senhor, endireita a tua casa, senão você vai morrer e não vai viver. Irmão, quando esta palavra soou ao coração do profeta, do rei Ezequias, a Bíblia diz que o rei Ezequias se atemorizou, o rei Ezequias ficou indignado, o rei Ezequias começou a ficar apavorado. Por quê? Porque ele trouxe em sua memória as boas obras que ele fez antes da sua queda, antes da sua caída. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando o profeta Isaías entrega a mensagem para o rei Ezequias, Isaías vai descendo a escadaria e vai voltando, aleluia, a fazer a sua tarefa. E a Bíblia diz que Ezequias tomou uma decisão, ele começa agora a voltar-se para Deus. A Bíblia diz que Ezequias, ele vira para a parede, e a Bíblia diz que Ezequias orou ao Senhor. Diga assim: Ezequias orou ao Senhor. Assim, se você quer vitória, é necessário orar. Se você quer resposta, é necessário você buscar. Não existe resposta, não existe vitória sem a oração, irmão. É por isso que eu entendo que quando o profeta Jeremias, ele escreve no capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Irmão, quando o homem volta para Deus, Deus está, aleluia, com os seus ouvidos inclinado para ouvir a oração de um homem pastor, mas Deus não ouve a oração do pecador. Quem disse que Deus não ouve a oração do pecador? A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Jesus. Os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus, mas quando um pecador se arrepende das suas falhas e dos seus pecados, Deus se volta para o homem para perdoar e para restaurar aquele que estava caído. A Bíblia diz então que Ezequias, ele vira para a parede e ele orou ao Senhor e chorou amargamente, muitíssimo, irmão. Sabe que eu entendo aqui, irmão, que muitas coisas acontecem na vida, muitas situações começam a acontecer em nossa casa devido a uma atitude errada que nós tomamos diante da nossa conduta espiritual. Muitas das vezes, meu querido, nós estamos fazendo a coisa certa, muitas das vezes nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, mas uma atitude que nós fazemos errado vai causar, aleluia, uma destruição para a nossa vida, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Pastor, o que você quer dizer? Ezequias, ele estava cometido uma enfermidade e ele estava à beira da morte. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que quando a Bíblia fala acerca da morte, a Bíblia fala de duas mortes: a morte física e a morte espiritual. A morte física, todos nós um dia vamos passar por ela. A morte física, todos nós um dia nós vamos encontrar com ela, porque, aleluia, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas a morte espiritual, irmão, ela está todos os dias em nossa porta, tentando adentrar para matar nós espiritualmente. Como essa morte, ela chega até a nossa casa, como essa morte chega até o nosso palácio, até a nossa residência, através do pecado. Diga assim: através do pecado. A morte vem sobre a vida do homem. O apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando o homem está pecando, como o homem, aleluia, vira as costas para Deus e começa a praticar o pecado, começa a praticar aquilo que desagrada a Deus, ele vai morrendo espiritualmente, e sem ele perceber que está se afastando do seu Criador, ele vai descendo as profundezas da terra e as profundezas da morte espiritual. Mas Deus, nessa noite,
trouxe essa palavra para mim, para você, dizendo: se você orar, se você se arrepender, Deus vai reverter o decreto que foi falado para você. Mas pastor, Deus ele se arrepende daquilo que ele diz? Não, Deus não se arrepende. Mas quando o homem muda o seu cativeiro, quando o homem muda a sua conduta diante de Deus, Deus revoga o seu decreto para a vida do homem. A Bíblia diz, irmão, que Ezequias orou e chorou amargamente. E a Bíblia diz que Isaías estava descendo, quando estava lá perto do palácio, lá perto do pátio, Isaías ouve a voz, aleluia, do Espírito de Deus para dar em seu coração novamente. E o Espírito de Deus fala para Isaías, dizendo: Isaías, volta lá para o palácio de Ezequias. E Isaías, quem sabe, começa a perguntar para Deus: mas Deus, o Senhor mandou eu levar uma palavra de sentença para o rei Ezequias, e agora manda eu voltar novamente lá. E a Bíblia diz que Isaías obedeceu a voz do Senhor e voltou novamente ao palácio. Mas quando Isaías entrou no palácio, e a Bíblia diz, irmão, que Ezequias estava chorando, que Ezequias estava se humilhando, que Ezequias estava voltando para o seu Deus, voltando para o seu Criador. Aí eu entendo, irmão, que quando o rei Salomão ele escreve no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, aleluia, se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sabe quando nós obtemos a nossa vitória? Quando vem o verdadeiro arrependimento genuíno para o coração do homem. É quando o homem olha para dentro de si e fala: meu Deus, eu estou indo para a profundeza, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha casa. E o homem se volta para Deus e se humilha diante do Senhor, e ele começa a buscar o seu Criador. A Bíblia diz então que Deus ouve a oração do homem e começa a trabalhar sobre a vida dele para trazer uma restauração sobre a vida dele. Pastor, mas eu estou aqui nesta noite em busca de uma libertação. Pastor, eu estou em busca de uma libertação para o meu filho. Mas nesta noite você pode orar e o anjo do Senhor vai alcançar o teu filho que está preso sobre as garras de Satanás. Pastor, eu vim buscar uma cura e Deus está dizendo: é necessário que haja humilhação, é necessário que haja arrependimento para haver cura e para haver libertação. Pastor, mas o que você quer dizer? Eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo que quando o rei Ezequias voltou-se para Deus, Deus mandou o profeta voltar para o palácio e dizer: olha, rei Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor viu a tua atitude, e Ele me mandou dizer a você que você não vai morrer mais nessa situação, mas Ele mandou dizer para você que Ele vai acrescentar sobre a tua vida 15 anos de vida para a sua vida. Porque, meu querido, uma ação ele gera uma reação. O que Ezequias teve que fazer? O que Ezequias teve que fazer para trazer novamente as mãos de Deus para a sua vida? A Bíblia diz que Ezequias teve que se arrepender e se humilhar diante do Todo-Poderoso. Ezequias teve que colocar a casa dele em ordem. Ezequias teve que colocar a casa dele em ordem. E muitas das vezes, meu querido, você está procurando uma bênção da parte de Deus, mas a tua casa espiritual está em desordem. E Deus está dizendo: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque eu quero fazer um milagre na tua vida. Pastor, não estou entendendo, pastor, não estou compreendendo. Aleluia, você vai compreender. Irmão, muitas das vezes Satanás vem com um sapatinho de algodão para tentar trazer a destruição sobre a nossa família. E muitas das vezes nós ficamos por desapercebido no mundo espiritual, mas Deus está dizendo: fecha a brecha e coloca a tua casa em ordem, porque eu quero manifestar o meu poder na tua vida, eu quero manifestar a minha graça sobre a tua vida, eu quero manifestar a minha bondade sobre a tua vida. Pastor, não era esta palavra que eu vim buscar nesta noite, mas se você veio aqui é porque você precisava ouvir esta palavra, e meu Deus está dizendo: coloca a tua casa em ordem, senão você vai descer a sepultura e você vai morrer. Pastor, que é isso? Deus é um Deus de amor. Pastor, que é isso? Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, mas é o mesmo Deus consumidor. Ele é aquele que consome o homem quando está no pecado e na destruição da iniquidade. A Bíblia diz, irmão, que Ezequias, ele se prontificou em buscar ao Senhor teu Deus
Deus de todo o seu coração. E quando ele se prontificou buscar a Deus, a Bíblia diz que o profeta voltou novamente lá e trouxe uma palavra e bateu a descendência de dizer: Isaías, Deus mandou vir aqui para dizer para você que você não vai descer mais à sepultura, mas o meu Deus ouviu a tua oração, porque ele viu que em teu coração a sinceridade, que em teu coração há um verdadeiro arrependimento genuíno, e ele mandou acrescentar 15 anos de vida. Irmão, o homem que estava à beira da morte, irmão, o homem que estava à beira da falência, o homem que estava, aleluia, prestes a descer a sepultura, o mesmo homem que estava prestes a descer a sepultura é o mesmo homem que Deus trouxe a restituição sobre a vida dele, é o mesmo homem que Deus curou ele. Pastor, eu vim aqui pedir a misericórdia de Deus, e Deus tem misericórdia para oferecer para você, mas meu filho, minha filha, é necessário nesta noite que haja arrependimento no teu coração. Eu não quero trazer para você aqui uma falsa ilusão para a tua vida espiritual, dizendo que Deus vai dar para você, que Deus vai curar você, se não houver um arrependimento genuíno no teu coração. Eu não vou dizer para você que Deus vai abrir a porta para você, se você ainda não se arrependeu do teu pecado. Eu não vou dizer para você que Deus vai restaurar o teu casamento, a tua família, se ainda não houve conversão dentro do teu coração e dentro da tua alma. Mas quando há conversão dentro do coração do homem, quando há arrependimento no coração da mulher, o meu Deus começa a levantar aquele que está lá no pó e começa a fazer dele um novo homem, uma nova criatura, para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. É necessário, meu querido. Aleluia. É necessário termos arrependimento. Você sabe o que me chama a atenção, irmão? Que quando você olha para a Bíblia, parece ser tão fácil as pessoas obterem um milagre. Que quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê as pessoas sendo curadas, as pessoas vê Jesus ressuscitar os mortos, mas não foi tão fácil, não. Teve que ter o arrependimento genuíno, teve que haver o arrependimento da sua alma, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu interior. E até quando você vai vir para a igreja em busca de coisas fúteis dessa vida? Até quando você vai vir para a igreja dizendo: meu Deus, eu preciso de uma porta aberta, meu Deus, eu preciso, Senhor, que o Senhor salve o meu casamento, meu Deus, eu preciso que o Senhor restaure o meu lar, a minha casa. Mas se em você ainda não há um genuíno arrependimento, para que Deus alcance o teu marido, para que Deus alcance o teu filho, para que Deus alcance o teu parente, Deus primeiramente tem que te salvar, Deus primeiramente tem que te libertar, Deus primeiramente tem que restaurar você, para que depois venha restaurar o teu casamento, para que depois venha restaurar a tua família, irmão, porque nós somos, aleluia, testemunha ocular do Evangelho, irmão, que nós vivenciamos nesse dia. É um Evangelho barato. Muitas pessoas estão dizendo: vem para o Evangelho, fique da mesma maneira. Não, irmão, existe um lugar para nós morar, e esse lugar é o céu. Infelizmente as pessoas estão tendo o Evangelho como coisas fúteis dessa vida, mas Deus está dizendo: eu quero restaurar, eu quero curar, e eu quero dar vida. Pastor, não estou entendendo. Deus quer curar o teu corpo, Deus quer restaurar o teu casamento, mas Deus quer dar vida espiritual para você. Quando as pessoas estão aqui nesta noite e não podem sentir a presença de Deus, quando as pessoas estão aqui e não sentiu vontade de chorar, sabe o que é isso, irmão? A morte está querendo pegar você, mas clame o sangue de Jesus nessa noite, porque o sangue de Jesus dá vida. Ei, Jesus! Oh, glória! Aquele que está se afundando na profundeza do pecado, o sangue de Jesus dá vida para o homem e dá glória a Deus! Aleluia! É necessário, meu querido, é necessário nós voltarmos para Deus, é necessário nós se arrependermos de todo o coração, é necessário nós voltarmos para o Criador, para que haja uma restituição em nossa vida. Às vezes você vem para o Evangelho e fala: meu Deus, eu estou na tua casa, eu estou te servindo, mas quando Deus exige algo de você, você faz cara fechada para Deus, você quer ser turrão com Deus, você quer fazer do teu jeito, da tua vontade. Deus está dizendo: não é do teu jeito, não é da tua vontade, tem que permanecer a minha vontade na tua vida e o meu querer sobre a tua vida. Para o rei Ezequias alcançar a restauração da sua saída, da sua vida, da sua saúde, a Bíblia diz que ele teve que se arrepender.
Ele teve que se voltar para Deus. E ninguém mais do que você conhece a sua vida. Ninguém mais do que você mesmo conhece o que você fez durante essa semana, o que você fez mês passado, o que você fez há 2 meses atrás. Pastor, você está aqui para apontar o meu pecado? Não estou, meu querido. Eu estou dizendo que não precisa Deus apontar o dedo no teu rosto e dizer: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não! Você tem que criar no teu coração um arrependimento. Falar: meu Deus, eu preciso melhorar a minha conduta. Meu Deus, eu preciso melhorar as minhas veredas. Meu Deus, eu preciso melhorar a minha vida diante do Senhor. Porque eu quero ter a tua presença na minha vida. Eu quero ter a tua presença no meu lar. Eu quero ter a tua presença na minha casa. Senhor, a minha casa tem que ser chamada casa de oração. A minha casa tem que ser chamada aonde haja a tua habitação, aonde as pessoas chegam e sintam a glória de Deus na sua casa, meu querido. Aonde as pessoas olham para você e não vejam você com uma luz apagada, mas vê a luz de Cristo no teu rosto, vê a glória de Deus na tua vida, porque você foi chamado para ser luz nesse mundo de trevas. Você foi chamado para ser sal, para dar tempero para o mundo, para colocar gosto para aquelas vidas que estão morrendo no pecado. Você foi chamado para ser diferença. Você foi chamado para ser diferença na tua casa. Você foi chamado para ser diferença no teu trabalho. Você foi chamado para ser diferença por onde você caminha. Pastor, misericórdia, pastor, essa palavra